mistério pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio, em oração. Peçamos do Divino Espírito Santo o auxílio para que compreendamos a Escritura, segundo a qual
Ele devia ressuscitar dos mortos. Peçamos que Ele nos alcance essa compreensão, para participar deste mistério extraordinário da vida nova em Cristo. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos o mistério extraordinário da nossa fé, o centro, o ápice da nossa extraordinária experiência do amor de Deus. Na catequese antiga dizia-se que a Páscoa, a Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Sábado Santo e Domingo de Páscoa é o ápice da caminhada da igreja. Tudo caminha para esse ponto mais alto, a Páscoa, e tudo encontra seu sentido nesse ponto luminoso da Páscoa, e tudo que presta procede da Páscoa. Tudo encontra seu sentido mais luminoso e claro na Páscoa, e tudo alcança sua plenitude na Páscoa, o centro da fé cristã. Não há absolutamente nenhum outro elemento mais forte, mais poderoso, mais eloquente do que este. No seu folheto, na página 107, no seu livreto, tome lá. O Evangelho número 12, João capítulo 20, versículos 1 ao 9. E eu quero começar com o fim, no versículo 9, que diz assim: depois de contar aquela história de Madalena com o discípulo amado e Pedro, no túmulo, diz assim: de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, leiam, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Quem lê a Escritura e não entende que a razão da Sagrada Escritura é conduzir você à plena compreensão desse mistério, está faltando para você uma disposição maior de tempo, de esforços pessoais, de dedicação, de zelo na escuta da palavra. Porque a ressurreição dos mortos, a vida plena que Cristo trouxe, se alcança essa compreensão pela leitura, escuta atenta da Escritura. O ápice do papel da Bíblia, da Sagrada Escritura, é dar-nos a compreensão que nos faz não ficar sabendo das coisas. Aqui compreensão tem um sentido muito mais objetivo, mais do que simplesmente alcançar raciocínio lógico e límpido. Aqui compreensão alcança um significado bem mais elevado. Compreensão aqui significa entrar no mistério de Deus, mergulhar no mistério de Deus e participar da vida em Deus. Infelizmente, nós temos um cristianismo muito chulo, muito xoxo, muito frágil, em que a compreensão da Escritura e menos ainda o esforço para compreender a Escritura é cada vez mais débil. E a religião não tem tanta relevância para nós como o elemento mais decisivo para a minha vida de fé cristã é compreender o que significa a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos,
e participar desse mistério. Viver a vida aqui nessa terra como quem está pelo mesmo Senhor que realizou essas coisas extraordinárias, que deu-nos sua palavra escrita, revelada, para envolver-nos no mistério do seu amor. E é isso que a gente vê no Evangelho. Vamos no começo? No primeiro dia da semana, leamos. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, Vai, igreja. bem de madrugada, Vai. quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Olha, 3 elementos. Primeiro dia da semana, uma mulher de madrugada, primeiro, que na verdade é o 8º, o primeiro dia, bem de madrugada, uma mulher que vai ao túmulo. Túmulo escuro e uma pedra retirada do túmulo. A mulher aqui é imagem da nova Eva. O domingo remete genuinamente ao início da refundação de Deus da obra da criação a partir de Cristo. Aqueles 7 dias da criação, decaídos pelo pecado humano, fora agora regenerado como um ciclo de renovação, de participação possível para nós da vida em Deus. O Éden se tornou um cemitério desolado, de túmulo devassado, vazio, pedra retirada. Contrasta com a delicadeza feminina de vocês, mulheres, que são muito mais zelosas do que nós homens, para o cultivo de uma perseverança na fidelidade do fundamento do amor, mesmo quando tudo parece derrotado, destruído, fracassado. Ele morreu já 3 dias e não temos noção do que vai ser daqui para frente. Provavelmente Maria Madalena passou a noite toda recordando tudo que ela aprendeu com Jesus e naquela noite se propôs, antes de começar as fadigas do dia, as tarefas, as responsabilidades, ela sentindo aquele ardor, aquele fogo abrasador do seu amor por Jesus e do amor que ela experimentou de Jesus, ela se propôs: antes de começar minha batalha, eu vou lá matar minha saudade, tocar a pedra do túmulo, sentir-me ao menos próxima dos restos mortais dele, para depois enfrentar as minhas lidas, as minhas fadigas. A mulher aqui é aquela que sobrou de um Éden destruído pela força do pecado, decaído ao extremo, o Éden que agora não só é ferido pelo pecado, pelo ato de pecado da mulher e do homem, Adão e Eva, que desobedecem e rompem a comunhão com Deus, mas um Éden ferido pela maldade humana que tira Deus do Éden, mata Deus, o próprio Deus querendo regenerar a força da morte, da violência, a força da ambição humana, da maldade humana, do pecado humano, que mata e tira Deus do Éden, e agora ainda desaparece com os restos mortais. Maria Madalena foi, viu e reagiu. Vamos lá? Versículo 2. Então ela saiu
correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Toda a igreja afirma: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria Madalena, ante a surpresa desagradável do túmulo aberto, ela corre. A mulher madrugadeira corre com uma notícia triste. Vai até Pedro e o outro discípulo que não tem nome é chamado apenas de aquele que Jesus amava. Os estudiosos de Bíblia, lendo o Evangelho de João, o evangelista João tem este personagem que não tem nome. Todas as vezes que vai se referir a ele, diz apenas aquele discípulo que Jesus amava, não lhe põe nome. Os estudiosos dizem que seguramente se trata do autor do Evangelho, o próprio João, que não querendo ter o orgulho de pôr o seu nome, foi até mim, procurou-me, põe em aberto, porque o amor que ele experimenta de Jesus não é um tipo de amor posse, não é um tipo de amor que aprisiona a pessoa nas grades do cativeiro dos afetos. João usa a expressão aquele que Jesus amava, vírgula. A gente aprendia na teologia que aquele que Jesus amava, vírgula, é como aquele diário dos afetos da adolescente. Também alguns adolescentes fazem o diário de seus afetos, que conta, e o livro é aberto. Aquele que Jesus amava, vírgula, você pode colocar o seu nome, pode perfeitamente colocar o seu nome e contar o Evangelho todo, e se colocar no Evangelho, porque o Evangelho é um livro vivo. O Evangelho não é um livro de letra morta. O Evangelho é um ambiente. Ao abrir a Sagrada Escritura, e sobretudo nos 4 Evangelhos, abrir um dos Evangelhos, o Evangelho é mais do que um texto com ensinos e sabedoria. O Evangelho é um ambiente que, ao abrir, você entra e convive com Jesus, estabelece uma relação com Jesus. Infelizmente, com o advento, sempre existiu isso na igreja, mas nos últimos tempos mais ainda, está surgindo um catolicismo muito pobre de palavra de Deus, muita devoção aos santos, mesmo ao glorioso São José e à Beatíssima Virgem Maria, como se fosse possível ser devoto de Nossa Senhora e de São José, dos santos, dos mártires, dos místicos, sem que essa devoção a eles fosse primeiro recorrer a eles o auxílio necessário para que eles intercedam por mim, para que eu me ocupe com a Sagrada Escritura, com os Evangelhos, compreenda e participe da vida em Cristo. Devoção religiosa, tem gente que até na Santa Missa dá conta de vir à Santa Missa, participar da Santa Missa, e a única coisa que ele pensa que vai fazê-lo participar da vida em Cristo é receber a hóstia, como se fosse possível celebrar a Santa Missa, consagrar o pão e o vinho, sem primeiro escutar a palavra. É próprio da natureza do rito da Santa Missa, primeiro se escuta a palavra, se instrui, Deus apresenta o que Ele quer para nós, consciente das exigências que o Evangelho nos apresenta, dos desafios, das necessidades que temos, dos auxílios que precisamos para dar conta de tanto. O próprio Senhor providencia o tanto. O seu corpo e sangue capacita a gente para viver aquilo que a palavra
apresentou. Sem o conteúdo da palavra não tem comunhão com Cristo, porque a Eucaristia está a serviço dessa vontade de Deus. Amém, igreja? Amém. Pode reagir, igreja. Vai, Tiago. Vamos. Vamos. Aleluia, aleluia, Vai. aleluia, 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 aleluia. Depois da escritura, tem a instituição da igreja. No versículo 2 diz: então ela só saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Primeiro, o texto sugere que ela está sozinha e ela diz: não sabemos, no plural. Porque a dúvida cristã, as inquietações da alma de um cristão, nunca são inquietações atrofiadas e fechadas em si mesmo. As inquietações da alma de um cristão deverão ser sempre inquietações que o faz buscar resposta para si, mas desejando encontrar resposta para si, queira ardentemente buscar resposta para todos. O nós não descola do eu na fé cristã, amém? Amém. Sem chance. Mas ela, mais forte do que isso ainda, ela vai atrás da igreja, instituição, indo atrás de Pedro e o discípulo amado, é o mais jovem na história dos santos. Nos dados que a gente tem de pesquisa sobre a idade de cada um dos apóstolos, Pedro tem característica de ser o mais velho do colégio apostólico e João, o discípulo que Jesus amava, o mais jovem. Muito provavelmente se tratava de um adolescente. Tanto é que é o último evangelho a ser escrito lá pelo ano 100, e as características do escritor, o estilo que ele escreve, parece mesmo um ancião, com uma sabedoria de ancião, relatando a sua experiência. Maria Madalena, ante a busca na madrugada, as inquietações da alma, Maria Madalena aqui é mais do que a mulher opondo-se num debate de gênero com o homem e o homem contra a mulher. Maria Madalena que representa a humanidade do Éden decaído, ferida, machucada, abandonada em si por seus pecados, e a humanidade que expulsou Deus, jogou-o no túmulo e ainda desaparece com o corpo dele do túmulo, na sensação que ela tem. Ela vai correndo ao encontro da igreja hierarquicamente constituída e encontra o mais velho, Simão Pedro, e o mais jovem, o discípulo que ele amava. E é maravilhoso o que vem. Vamos lá? Foque nisso. Versículo 3. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Versículo 4, toda a igreja lendo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Ele chegou primeiro, correu mais depressa, porque era o mais jovem. Os dois corriam juntos, mas ele chegou. O velho Pedro, não é porque o ancião é o velho que deixa de correr. Corre num ritmo diferente, mas corre. Para vocês jovens, inquietos e fadigados por não ver nós mais velhos darmos conta de acompanhar vocês na celeridade de seus processos, da inteligência artificial e da cultura de um cérebro hiperativo. Vocês de vez em quando olham para nós, sentindo-se abandonados por nós que não damos conta de acompanhar vocês. Não,
não regulem a corrida de vocês por uma amargura conosco mais velhos. E nós mais velhos, não regulemos nossa corrida por uma frustração porque os mais novos correm à frente. Deixemos que cada um corra na idade que é possível para cada um, porque a elaboração será diferente para cada um. Também porque cada um precisa de processos diferentes. O de Pedro, ele vai ao túmulo com uma perspectiva do mais velho, o primeiro apóstolo que fora chamado. O adolescente corre como aquele que acabou de conhecer Jesus, é o último, tem a intensidade de um adolescente empolgado, recém-convertido, que participou de um retiro de igreja, de um acampamento de jovens, e quer que o mundo acabe naquele frenesi emocional, dérmico, excitante, excitável da pele, dos poros, dos hormônios próprios de um adolescente, tudo à flor da pele. Corramos, mas respeitemos o que é possível para cada um. Mais importante do que a velocidade ou a toada é, primeiro, correr. Segundo, respeitar o processo de cada um. Para quem tem dificuldade de entender o que é jovem e o que é velho, e ficar nessa discussão quase histérica e estéril sobre o que é novo ou ser velho, eu prefiro a sabedoria da minha formação da roça. Na roça a gente ouvia os mais velhos dizer: até 40 é novo, depois dos 40 é velho. Pronto, acabou. Até 40 é subindo, depois dos 40 é descendo. Que hora que encerra a descida, onde é que encerra, Deus saberá. Nós temos aqui hoje uma senhora, olha o nome dela, Vênus, fazendo 96 anos, cadê ela? Está aqui? Está não? Ah, está aqui todo domingo. Vamos reagir para essa anciã. Todos os domingos, a dona Vênus me dá um beijo ali, desde que eu cheguei nessa paróquia, todos os domingos me dá um beijo e diz, com os olhos assim, brilhando, ardendo, diz, obrigado por essa palavra. Chegar aos 96, com esse quentor e com esse ardor, desejando escutar Cristo, isso é que é o vigor que interessa para Cristo, mais do que o ritmo dos passos ou quantos anos tem. Amém? Amém. Pode reagir. Vai, Tiago. Reage, Tiago. Aleluia, 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 aleluia. Corriam juntos. Corriam Pedro e o discípulo amado. O desfecho é impressionante. Vamos ver? Versículo 5. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Quem que viu, mas não entrou? O discípulo amado, o jovem. Viu, mas não entrou. Por que não entrou? Porque como bom jovem, educado na boa civilidade da compostura das relações humanas e da respeitabilidade dos papéis e funções, ele sabe que o amor dele é intenso, a força física dele é furiosa de atleta, mas a autoridade é do velho. Só isso. Espera o velho chegar. Espera o velho chegar. Mancando, mas ele vai chegar. Versículo 6. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Entrou. O texto é o objetivo, não detalha se Pedro fez uma assembleia, um debate, para discutir, para debater. De vez em quando eu gosto de brincar. Vocês vão
vão rir. Tinha um prefeito em Goiânia que ele montou um projeto que era do orçamento participativo. Tinha tanta dúvida de o que fazer como prefeito que tinha um orçamento participativo. 8, 10 anos depois que ele deixou a prefeitura, ainda tinha grupo estudando o que ia fazer com a verba. Essa lógica insana de que cada um que não sabe o seu papel e acha que ficar debatendo e discutindo é mais importante do que ter clareza do seu papel e da sua função de execução. Pedro é o ancião que executa o governo da igreja. Ele chega, corre atrás, mas chega e entra, não consulta, entra, sabe o seu papel. Continua. Viu as faixas de linho deitadas no chão. Versículo 7, continuem. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Esse tipo de detalhamento, se você observa, o primeiro chega, diz apenas no versículo 5: olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. É típico do jovem que não tem paciência para detalhes, para averiguação caprichosa, para responsabilidade para o futuro. O velho chega, provavelmente, senta na pedra do túmulo, fica longo tempo contemplando aquilo ali, porque ele teria uma responsabilidade para 2000 anos depois as pessoas ouvirem o Evangelho e ter segurança do que ele viu. O detalhamento de como estão o material fúnebre, das faixas de linho, o pano que estava sobre o rosto de Jesus, como é que estava tudo enrolado, dobrado, colocado. O detalhamento é a primeira resposta para dizer. O evangelista Mateus diz que os fariseus subornaram os guardas para que eles mentissem que os discípulos tinham roubado o corpo. Porque se fosse um ladrão roubando o corpo, não teria detalhamento de enrolar, dobrar, separar esse capricho. Aqui já é uma resposta para fake news do primeiro dia da ressurreição, que já estava rolando fake news. Pedro capricha na resposta e o jovem escuta o que Pedro detalhou e relata no seu evangelho. Isso é maravilhoso. Essa comunhão das gerações, novos e velhos, na responsabilidade recíproca com os acontecimentos da vida. Vocês que são pais e mães, que empreendem esforços para os seus filhos. Aqui tem várias pessoas que mexem com gestão, administração, as novas linguagens do mundo do empreendimento e da lógica de gestão podem me corrigir. Mas no que eu escuto, há em Goiás uma experiência muito curiosa de muita dificuldade de gestão de projetos de família. Quando a gente convive com uma família de outras regiões, sobretudo mais ao sul do Brasil, a disciplina e a submissão à regra e ao critério, a um projeto familiar, a uma instituição familiar, um empreendimento, é muito mais tranquilo. Aqui mesmo na paróquia tem vários de origem do sul. Nós goianos somos muito afetados à emoção, ao afeto, à paixão. Não é à toa que aqui é terra do sertanejão, da sofrência, do chifre, da dor, do lamento, da mágoa, que gera tanta riqueza para a solidão humana do ressentimento. Nós precisamos purificar nossa cultura goiana dessa sensibilidade, porque temos muita dificuldade de pensar projetos e empreender projetos duradouros. É assustador
como se quebra e se monta projeto em Goiás, em Goiânia, no setor sul e no setor marista. Como as novas gerações têm liberdade para pegar essas casas antigas, quebrar tudo, injetar ali cifra de milhões, faz um prédio, 6 meses depois está lá abandonado, nem placa de aluga-se e vende-se tem. Isso existe? É impressionante isso aqui para nós. Por quê? Porque novas gerações com papéis de dificuldade de escutar as experiências antigas e ter um mínimo de noção da realidade que está. Jesus chama isso de saber ler os sinais dos tempos. Filho, você sonha com esse projeto, leia os sinais dos tempos. É esse o campo, é essa a seara. Esse investimento seu segura para daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos? Ou é só para daqui 3 meses fechar tudo e abandonar tudo? O menino agora entra. Vamos lá? É maravilhoso o que vem, maravilhoso. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Ele fica tão amparado pela autoridade do mais velho, pela calma do mais velho, pela serenidade do mais velho. Ele fica tão impactado pelo equilíbrio do velho Pedro, que a postura de Pedro dá para ele a margem, apenas para ativar o que já aprendera com o Senhor, e agora é a hora só de crer. É maravilhoso isso. A conclusão é impressionante. O texto diz, eu comecei a pregação com isso e termino: de fato eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Eu imagino Simão Pedro, Tiago, chega aqui mais perto, vou precisar de você agora. Eu imagino Simão Pedro dizendo para ele: rapaz, eu fui o primeiro. Eu estava lá no mar da Galileia, esse moço chegou na maior liberdade, chegou, mandou empurrar uma barca minha mais para dentro, entrou nela, subiu, de dentro dela começou a pregar, enquanto eu limpava a rede, organizava as redes, arrumava as redes. Menino, esse homem pregou de uma maneira tão extraordinária, falou de uma maneira tão extraordinária, que enquanto eu trabalhava limpando os meus empreendimentos, limpando as minhas redes, com André, meu irmão, com Tiago e João consertando as barcas com o pai Zebedeu, aquilo mexeu tanto conosco, que quando ele terminou de pregar, nós olhamos para ele, ele fixou o olhar em nós e só disse uma coisa: segue-me. E nós deixamos tudo, e duraram 3 anos. Quando a gente pensou que tudo seria resolvido com a chegada dele, o Messias poderoso prometido no Antigo Testamento, ele começou a zoar a cabeça da gente, dizendo que chegando em Jerusalém ele seria rejeitado, perseguido, morto na cruz, mas no 3º dia ressuscitaria. Isso aqui é prova. O menino acreditou. Acreditou. Por que a fé está tão pobre de muitos católicos? Porque a fé não é baseada em compreender a Escritura segundo a qual ele já falou que devia ressuscitar dos mortos. O que significa isso? Que nós não armazenamos o conteúdo dos ensinos de Jesus. A gente vive lidando com problemas, com emoções, com sentimentalismos, com emoções, com lágrimas, com coisa rápida, célere, e a gente não acumula, não guarda, não é o depósito, reservatório de um combustível
para a hora que vier a provação, a escuridão, a treva, é exatamente o azeite que Ele nos deu, que a gente acende a lâmpada da fé e ela ilumina qualquer treva, qualquer escuridão, qualquer morte, qualquer túmulo, qualquer dúvida. Essa fé que Ele nos alimenta e nos dá, é só recordar dela, mas é preciso escutá-la, guardá-la, compreendê-la, desenvolvê-la, sistematizá-la, ordená-la, para recordá-la, para que ela pegue fogo em você, igreja. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Olha, queria convidar você para fazer uma experiência. Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, criou um método de meditação da palavra de Deus, um método de relação com a palavra de Deus, que é chamado os exercícios espirituais de Santo Inácio. Na técnica dos exercícios, Santo Inácio diz que a gente precisa, uma das ferramentas para ajudar na oração, depois de ler a palavra, é usar o recurso fértil da imaginação e dos afetos. Rezar com a imaginação e com os afetos, que significa ouvir um texto desse e depois se conduzir para lá, com a madrugadeira Madalena procurando na solidão da noite escura, correndo risco como tantas mulheres aqui nesse Brasil, madrugadeiras violentadas sempre neste período do escuro da noite, na imensa maioria das vezes na própria casa e na própria família, ou indo para o trabalho. Mulheres madrugadeiras, ela correndo risco, busca uma resposta mais profunda, acorda e desperta a igreja adormecida pelo luto e pela perda de Jesus. Pedro e o discípulo amado são ativados pela madrugadeira a serem homens que, ao invés de atrofiarem-se no luto, sejam homens responsáveis por dar resposta sólida para o mundo, porque ela mesma precisa de resposta para sustentar a caminhada dela. E ela ativa em nós homens uma sensibilidade nova. Maria Madalena aqui é a nova humanidade. Pedro e o discípulo amado representa a hierarquia da igreja, que é autoridade, mas deve ser também afeto. Autoridade sem afeto é uma tragédia, e afeto sem autoridade é uma tragédia. É sobre essa forma de encarar. Pai, mãe, amor que não tem autoridade, só tem afeto. Amor que só tem afeto, não tem autoridade, é tão destruidor como todas as outras forças de morte. Agora, eu queria que você, conduzido por este hino que eu gosto de cantá-lo todos os anos, então minha alma, canta-te, Senhor. Dá para sair? Sola aí. Que você fizesse uma viagem, como Madalena, nas suas madrugadas e nas suas noites, procurando Jesus por aí, procurando o sentido como Madalena. Como Pedro, o velho ancião, também lutando, esforçando-se para correr e dar conta de chegar, para dar conta de responder às inquietações mais profundas. Ou como jovem discípulo que Jesus amava, também correr e buscar e respeitar os processos, ver, escutar, crer, como discípulo amado. Viaje para aquela madrugada de domingo, vá lá, naquele túmulo, e encontre também a resposta de Jesus ressuscitado
para suas inquietações de jovem, para suas dificuldades de mais velho, ou para suas dores de mulher, de amada, que perde o amor e procura na noite escura e na madrugada esse amor. Vá lá, viaje e fale e encontre Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhadas, vamos cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és quão tu. grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és, quão grande és tu. Passaredo alegre, o sua cantar, olhando os montes, vales e florestas, olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. quão grande és tu, Quão grande és tu, quão grande és tu. grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. quão grande és tu, quão grande és tu. Põe a mão no coração, sola, Tiago, para nós o refrão. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu também eu também procuro sentido para minha vida, sentido para minha vida, como Madalena, como Madalena, como Pedro, como jovem como jovem, que o Senhor amava, que o Senhor amava, o seu discípulo. o seu discípulo. Eu também busco Eu também resposta para minha vida. busco resposta para minha vida. Também a minha alma Também minha alma se inquieta se inquieta na escuridão, na escuridão, nas madrugadas nas madrugadas da minha vida, da minha vida, da minha solidão, da minha solidão, das minhas dores, das minhas dores, dos meus lutos, dos meus lutos, das minhas dúvidas. das minhas dúvidas. Eu também, Senhor, Eu também te procuro, te procuro, desejo te encontrar desejo te encontrar para alcançar para alcançar a realização a realização de uma alma de uma alma
que no Senhor que no Senhor encontra o repouso. encontra o repouso. Ver, Ver, ouvir, ouvir, acreditar acreditar e experimentar este amor e experimentar e participar deste amor. e participar. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, como o Senhor deu como o Senhor deu aqueles três três discípulos do Senhor, discípulos do Senhor, que eu também encontre que eu também nas minhas buscas, nas minhas procuras, nas minhas procuras, que eu te encontre, que eu te encontre, que o Senhor me que encontre o Senhor me encontre e suavize e suavize e torne alegre, e torne alegre, cheia de paz, cheia de paz, de confiança, de esperança, a minha vida a minha vida e a minha caminhada na fé. e a minha caminhada Eu na fé. creio, Senhor, Eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta. Abre-me, Senhor, Abre-me, para Senhor, compreender a palavra para compreender e a palavra viver a palavra e viver a e palavra participar e participar dos mistérios dos mistérios que o Senhor, que o Senhor, por sua morte por sua morte e ressurreição, e ressurreição, me deu a graça me deu a graça de participar. Eu creio, Senhor, creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha sossega a minha alma, fé, sossega a minha alma, que eu encontre repouso que eu encontre na repouso, verdade na verdade da tua palavra. da tua palavra. De pé, então minha alma, solte a voz, cante. Minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és. Quero ouvir vocês, cantem. Então minha Alma canta-te, Senhor. Quão grande és. quão grande és tu, quão grande és tu. Encontrando Jesus, a tristeza vai embora e é só alegria. Uma salva de palmas para Ele. Reage, brada. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, Feliz Páscoa! feliz Páscoa. Erga sua mão, uma de suas mãos para o alto, bem alto, e peça essa paz do Senhor para o mundo inteiro. Para todas as Madalenas, para todos os Pedros, para todos os discípulos amados que correm e buscam uma resposta para suas vidas, que sofrem toda sorte de tristeza, dor, solidão, abandono, violência, guerra, todo mal. Peça do Senhor a paz para todas as almas que se encontram aflitas, querendo uma resposta, querendo dele a paz que só ele, o ressuscitado, pode dar. E põe essa mão no seu coração, deseje essa paz para você mesma, para você mesmo. Fale para Jesus infundir em você o dom dessa paz. Suavemente ele viu e acreditou. Creia e professe. Creio em Deus Pai,